Além de um episódio violentamente fofo, a gente também teve anúncio de duas coisas muito boas de Spy Family já para o ano que vem. Vem comigo então comentar tudo o que rolou no episódio 24 e comemorar os anúncios que a gente já tem pro ano que vem. Olá, eu sou a Gabi Xavier e está aqui instituído, na verdade, nessa segunda parte de Spy Family, o nosso fim de semana de família. Às vezes sábado, às vezes domingo, porém voltei aqui neste domingo pra gente falar do que aconteceu no novo episódio da melhor família dos animes e comentar já aqui abrindo pra vocês, sem enrolação, que a gente teve na Jump Festa, né, que é um evento no Japão que costuma ter vários anúncios, dois anúncios muito interessantes sobre o futuro dessa história. Primeiro que a segunda temporada tá confirmadíssima para 2023, então logo ali, mesmo se for de novo uma estreia de final de ano, temporada de outono, lá por outubro, não é um espaço muito grande pra gente aguardar essa continuação de uma história maravilhosa. Porém, não é só isso. Além de uma segunda temporada que continua toda a história, teremos um filme, mas não vai ser esse negócio aí dos filmes de recentemente, de Jujutsu, ou principalmente também o que aconteceu em Demon Slayer, que é um filme no meio da história e tal, interrompendo o arco. Não é prequela, não é póstumo, não é no meio, é uma história completamente inédita, e para 2023 também. Pelo menos foi o que eles disseram. Em 2023 a gente vai ter então segunda temporada continuando tudo que a gente tá assistindo, porque agora é segunda parte ainda da primeira, né, segundo core, e teremos também algo completamente novo, que eu que li mangá, por exemplo, não sei o que vai acontecer. E pela capacidade que eles têm dentro do mangá mesmo de criar histórias extras, eu acho que tem tudo pra ser um material que não cubra um fato da história, quero dizer, que não quebre o fluxo da história padrão, que continuará canonicamente na segunda temporada, mas que consiga acrescentar em significados, em desenvolvimento, em comédia, em diversão, em fanservice. Tô empolgada sim, com aquela ressalva de que, por ser filme, a gente nunca sabe quando chega por aqui. Porém, eles têm investido bastante em distribuição mundial de filmes, isso eles num geral no Japão, e muitos desses lançamentos têm chegado por aqui, inclusive em cinema, nem tão longe do lançamento no Japão em si. Então vamos cruzar os dedos e esperar que não demore tanto assim, especialmente para chegar nas plataformas de stream, porque eu sei que assim facilita o acesso para todo mundo. Mas bem, a única coisa que a gente teve foi este pôster que estou aí passando para vocês, e a ansiedade de termos logo mais algum teaser, um trailer, tanto para a segunda temporada quanto para o filme. Mais detalhes, informações, data, tudo que a gente tiver assim que sair, eu volto e comento com vocês aqui ou nas redes sociais em @xGabiXavier. Do episódio 24, a gente continuou com um maravilhoso ritmo de adaptação que Spy Family tem continuado ao longo de toda essa primeira temporada. Tivemos 2 capítulos do mangá adaptados. Se eu puder fazer uma ressalvinha assim pequenininha, é que este capítulo, especialmente o capítulo 35, porque foram capítulos 35 e 36 adaptados, ele tinha alguns daqueles artifícios que eu sempre falo que são as falas ditas e aí tem o pensamento não dito, que o anime costuma adaptar tudo, até acrescentar, e aqui alguns desses micropensamentos que traziam um quê de humor foram omitidos. Eu atribuo isso ao fato deles terem dado um pouquinho mais de dramaticidade, apesar do humor, na relação e dinâmica ali que aconteceu do Lloyd ou do Twilight com a Yor, mas tudo bem, não foi algo que deixou ruim. Isso em outro detalhezinho no capítulo 36, que é aquele das compras junto com a Beck e a Anya, que eu acho que as páginas foram um pouquinho mais proveitosas por disporem de tempo para escreverem detalhes sobre cada look ou sobre cada pensamento dessa vez. Mas o episódio foi sensacional e importantíssimo de qualquer maneira, por 2 frentes diferentes. Primeiro, na relação e até um certo autoconhecimento crescente da Yor, do Lloyd ou do Twilight e dos dois em relação a essa família, e da própria Anya com a Beck, ou principalmente da Beck com uma amiga, com uma pessoa saindo do seu salto alto de uma Black Belle que consegue fechar uma loja de roupa toda só pra ela, que nem anda com dinheiro porque o dinheiro vai junto com a presença dela. Foi um episódio também pra gente entender o quanto a Anya, ela traz coisas boas com esse jeitinho dela, tanto dentro de casa quanto também na amizade dela, e naturalmente, sem uma roupa nova, sem nenhum esforço, ela acaba também
conquistando uma simpatia daquele que ela tem por objetivo se aproximar não romanticamente, porque de forma espontânea a Anya é maravilhosa e cativante. Na primeira metade, que seria do capítulo 35, a gente teve então um momento em que, por continuidade do episódio anterior, a gente entende que a Yor tá preocupada, que o marido dela ali tá de olho na Fiona, uma colega de trabalho, que é bonitona, que é boa no tênis, e a autoestima da Yor, pelo menos em relacionamentos, é lá no pé. Não deveria ser, mas é. Até porque ela é falha em muitas coisas, como todos somos, mas ela vai supervalorizando cada uma dessas falhas. Não saber cozinhar, perdeu a Anya ali perto do evento dos cachorros. E a surpresa dela ao longo desse episódio, que é o mais interessante nisso tudo, para além do humor, para além dela ser atrapalhada e precisar beber e tudo mais, é ela se dar conta que ela não tá preocupada de ser largada e perder o casamento fake e chamar a atenção da sociedade, não sei o quê. Não. Ela principalmente, ok, ela pode estar preocupada com isso também, mas ela principalmente já está apegada àquelas pessoas. As primeiras pessoas que ela se apegou, que ela ama verdadeiramente, com certeza, depois do Yuri, do seu irmão. E por isso que ela volta pra casa cabisbaixa, arrasada, batendo de cara no poste, chamando a atenção das vizinhas ali, porque ela fica falando até sozinha, sem cuidado nenhum, que vai ser trocada. E é interessante que tanto as vizinhas fofoqueiras quanto o cara do bar tem mais de uma referência, tanto nas páginas quanto no episódio, de que isso que dá casar com um cara bonitão. Todo mundo que é o bonitão quis casar com ele, agora aguenta a chuva de pretendentes. E o Lloyd, ou Twilight, ele tá seguindo a Yor como ele faz rotineiramente com as pessoas dessa missão, pra ver se tá tudo certo, pra dar uma circulada ali no campo, até porque ela faz parte da Operação Strix, mesmo que não saiba. E ele fica preocupadíssimo com ela estar ali verbalizando, inclusive, os ciúmes, porque ela pode denunciá-lo diretamente ou simplesmente desabafar com o irmão que é da polícia secreta do governo de Ostânia, e aí com certeza o Yuri ficaria revoltadíssimo e, aproveitando essa brecha e os seus ciúmes, acabaria com o Lloyd, o que não seria nem um pouco vantajoso pra ele. Por isso que ele a chama pra jantar e tem aquele momento ali divertidinho do Frank, que tá super animado com a Anya, mas reclama com o Lloyd que fica explorando ele demais e recebe uma bufunfa e vai com a Anya brincar de novo, porque ele fica de babá para que Lloyd e Yor possam sair e conversar num bar, e ele tentar sondar, acalmar ela, dizer que Fiona não tem nada a ver. Só que existe um conflito que também é interessante nesse episódio a gente apontar, que é o próprio Lloyd percebendo que ele fica desestabilizado perto da Yor. Que ele não tinha percebido algumas nuances da Yor, que ele inclusive pode estar agora, neste momento, interpretando equivocadamente. Nem toda a sua experiência gigantesca em espionagem faz com que ele tenha segurança plena de analisar aquela mulher na sua frente, ainda que ele conviva com ela diariamente. A Yor tá claramente insegura, e ele, primeiro, tem ali o intuito de começar uma conversa já aliviando as tensões, dizendo que Fiona não tem nenhuma chance de ser a mãe da Anya. Só que o jeito que ele começa a história, agradecendo a Yor por ter cuidado até ali da Anya, já faz Yor, cheia de inseguranças, fanficar, entendemos a Yor com certeza, e achar que aquele é o start pro pé na bunda que ela vai levar. E aí que ela começa a tentar dizer pra ele de maneira muito altruísta que tudo bem, é uma relação de negócios, então se ele se apaixonou por uma colega de trabalho, nada mais justo que eu diga pra ele, vá ser feliz e eu me viro. Só que as palavras não saem porque não é isso que ela tá sentindo. Não é o casamento negociado que ela tá ali se doendo por perder. Ela não quer perder ele, não quer perder a família, ela tem sentimentos. Sim, e por isso que ela começa a beber não só o copo dela e o drink, mas metade da garrafa de uísque do Lloyd, para que ela tenha coragem de desembuchar primeiro esse desejo de falar, vá ser feliz. Só que quando o álcool entra, a verdade sai. E a verdade não é que ela quer que ele vá embora e seja feliz, ela quer que ele fique. Ela tá com ciúme, e ela começa a questioná-lo com ciúme, e isso surpreende o Twilight. Existe aqueles microsegundos em que ele fica meio chocado de estar vendo na frente dele uma mulher teoricamente com ciúme dele como pessoa, não como negócio, marido e tal, e ele não esperava isso, porque ele não enxergava dessa maneira. Ele até faz o clique de, opa, vou assumir minha persona de espião, que já me envolvi com vários relacionamentos que nada significavam, e ele começa a ser super sedutor, falar as palavras que ela quer escutar, dizer me perdoe, não sei o que, e vamos casar de verdade. Só que, de novo, ele até tá seguindo um caminho fluido e
coerente até agora. Ela tá com ciúme mesmo, ele consegue manipular os seus sentimentos, o apaixonômetro dela vai estourando, só que a Yor tem camadas que ele desconhece. E ela, com vergonha, ela não faz só um empurrãozinho e fala, ai Lloyd, para com isso. Ela dá um chutão. E um chutão que, como a gente já sabe, quando ela bebe, ela não controla a força. E ela manda o Lloyd pra longe, tanto que depois ela faz um queijo que fica muito bizarro, inchado, e ele acaba ficando perdido de novo, porque ele perde as capacidades analíticas. A Yor faz isso com ele. Nesse momento, ele perde todos os seus conceitos de que aquilo era um ciúme e acha que, na real, ele a interpretou errado e a ofendeu, e por isso a Yor bateu nele naquele micro-instante em que seus miolos estão todos desnorteados pelo golpe. Ele ainda se questiona, será que ela é uma espiã e tá me manipulando? Não, não faz sentido. E ele desacorda, ele desmaia. E ele depois vai acordar só no colo da Yor, e olha que bonitinho, a gente tem pela primeira vez no anime um micro flashback real da sua infância, algo um pouquinho mais palpável. E não apenas nele num escombro ali, cheio de coisas que caíram, talvez um cenário pós-guerra, que a gente já teve no começo da temporada, mas ele no colo da mãe. A mãe que depois ele fala pra Yor que não se lembra do rosto, mas lembra de ter esse colo, esse abraço, esse afago, essa mesma música que a Yor bêbada tava lá cantando. Este carinho da Yor, inconscientemente ali deitado junto dela, fez ele se lembrar de um acalento de infância. E aí, de novo, ele virou a chavinha e ele não tava falando com ela o tempo todo como um espião, como um Twilight, cheio de falas prontas no seu manual mental que ele tem ali gigantesco. Ele fala com ela com o coração. Ele percebe que ela tá ainda fragilizada e ele diz, eu não vou te trocar, porque, veja bem, ele conta algo que é verdadeiro do seu passado e no seu manual de espionagem certamente não era o adequado. Ele fala sobre o passado com a mãe, sobre como um abraço fazia ele se sentir protegido, ainda que pudesse cair uma bomba na casa dele a qualquer instante, ou seja, ele cresceu num período de guerra e a mãe tirava todo esse medo, todo esse caos, e ele fala pra Yor, você faz isso com a Anya. Pode estar acontecendo qualquer problema, não importa em qual problema a minha filha se meta. Quando ela tá perto de você, ela diz, a minha mãe sempre vai me proteger. E isso é insubstituível, e por isso você é a melhor pessoa pra estar com ela. E eu não vou substituir você pela Fiona, que nem tem ali capacidades de ser mãe, a gente sabe disso. E aí que termina uma cena fofinha, deles acabando se ajeitando, né, ficando bem, voltam pra casa, Lloyd com um queixo gigantesco ali, que até o Frank fala, você tentou agarrar e ora ela te bateu, e não foi isso, a Anya zoando a aparência do pai, só que no dia seguinte ela esquece tudo e pelo visto Lloyd e ela tem que falar de novo todo esse assunto que a gente não acompanhou porque a gente passa pro segundo arco. O segundo arco foi também sobre relacionamento, foi também sobre desenvolvimento dessas pessoas, e de novo, da Beck, sobretudo, em relação à Anya. E da Anya também se abrindo para uma amizade, aprendendo esse convívio com uma pessoa completamente diferente dela. Porque ela estava na escola, e tem uma informação importante de que nas próximas semanas começariam os encontros da galera imperial, portanto, pais de alunos que fazem parte da elite, que tem pelo menos 8 estrelas, e tanto o Damian quanto todo mundo ali, a própria Anya, não tem essas estrelas. E a Anya, tadinha, ela diz pra si mesma que desistiu de ter estrelas, porque é só frustração, ela vai mal nos estudos, ela vai mal nos esportes, e aquilo acaba com o coraçãozinho dela, e ela decide se aproximar do garoto por amizade. A Beck, claro, olhando aquilo, e fanfiqueira de internet, aliás, gente, eu esqueci de falar, por causa de Beck, que fica vendo novelas e doramas aí, tudo na TV, Anya, sem entender o que estava dizendo, disse que os pais estavam demorando porque na tradução BR, na legenda oficial, estavam brincando de canguru perneta, ou no mangá que eles estavam se pegando. Ela nem tem maldade, mas ela aprendeu esse termo com Beck, que vê novela demais. E Beck, que vê muita novela de romance, achava que Anya estava claramente apaixonada. E de novo, a Anya inocentemente, amar, peraí, eu amo meu pai, minha mãe, meu cachorro, amendoim, Damian, não, ele não ama não. A Beck, claro, não acredita, fanfic está criada, e ela leva a Anya para comprar roupas porque, na sua ingenuidade e superficialidade, claro, de quem só vê os romances e não os vive, ser fofinha fisicamente, usando uma roupa fofa, é o que vai fazer o garoto se apaixonar pela Anya perdidamente. E elas vão fazer compras, e nesse momento delas fazerem compras tem essa discrepância social, ok, que o Twilight deu uma super grana pra Anya, que pra Beck era um trocadinho,
Mas o importante é a gente ver o mundo que essa menina vivia e como a amizade com uma menina toda quebrada e estranha como a Anya traz pra ela um pouquinho de senso de realidade que ajuda ela, a Beck, a evoluir como ser humano. A parte que eu disse que no mangá foi um pouquinho mais detalhada é que quando a gente vê a Anya em vários looks, aparece até no anime uma capa de revista como se aquilo fosse a edição de várias versões da Anya, tem até umas manchetes e tal vinculado à própria Anya, o imaginário que o anime traz pra gente em tom de humor, e nas páginas do mangá, cada um dos looks tinha uma descrição. Não consigo transcrever aqui pra vocês tudo o que foi, mas na página do capítulo 36, nas páginas, tem lá cada um dos looks como se fosse páginas de revista e descrevendo por que cada um deles foi testado e qual o efeito que este look produziria no Damien. Então tem um pouquinho mais de detalhe, mas eu entendo que isso no anime não dava tempo de ser verbalizado, pelo menos. De qualquer maneira, existe toda essa fluidez e a gente tem vários momentos da Anya com vários looks fofinhos até ficar bizarra, e isso deixa a garota exausta. Te entendo, Anya, porque eu acho um pavor ter que fazer compras e ficar me vestindo, e por mais que a Anya tenha sentido uma sensação de quase morte nessa experiência, ela também gostou. Com o adendo de que no meio disso tudo, a Beck ainda pensou que na situação em que a Anya vestiria uma roupa diferente, que são nas comemorações, festinhas do colégio, o Lloyd poderia estar lá presente como pai, e ela que tinha que experimentar uma roupa e achar o look perfeito pra impressionar o pai da outra. Looks e palcos e coisas e Beck se sentindo, e quando elas vão pro café ali pra comer pós-compras, uma montanha que é só da Beck, a Beck tem um momento em que ela percebe que a Anya tá ali um pouco desanimada e ela se preocupa. Pera, mas você não gostou de sair comigo? E os olhinhos da Anya brilham. Ela tá exausta sim, não é o programa favorito, mas ela saiu pela primeira vez pra fazer compras, que é algo que ela nunca fez com uma amiga. Então foi uma situação divertida, ainda que cansativo, ainda que não fosse numa loja com roupas, com coisas que ela, Anya, escolheria pra si. Mas ela tá muito feliz de fazer parte daquela experiência, e aí que a Beck se desmancha, porque ela percebe que ela tá fazendo algo com alguém que ela nunca conseguiu. E saindo dali, a gente tem mais um pouquinho dessa percepção da pressão que a Beck sofre também do pai ou da posição social em que ela está, que a Anya vai comprar um chaveirinho de uma loja que é de grife, portanto foi muito caro, pro desespero do Lloyd no final do episódio, e ela sugere que a Beck também tenha um, acaba presenteando a amiga com aquilo, e a gente vê o conflito na Beck de querer ter um chaveiro igual sim, mas não poder utilizar porque ainda que caro, não era o topo do topo dos acessórios, e seu pai disse pra ela que ela só poderia usar como uma Black Bell aquilo que fosse do melhor. Eu não sei o que exatamente a Marta é, se é uma assistente, mas é aquela que cuida da Beck sempre. Ela é muito perspicaz sobre o que está acontecendo e ela vai dando uns toquezinhos na Beck do que ela consegue ao longo do tempo. E é ela que diz pra Beck o quanto, até mesmo para o seu pai, sobretudo para o seu pai, recusar um presente de um amigo seria a pior coisa. O que dá justificativa para essa menina aceitar o chaveiro e depois utilizá-lo na escola. Feliz de fazer algo simples, ter um chaveirinho junto com uma amiga. Não precisar ser super madura, igual as pessoas que ela vê nas novelas. Não precisar ser extremamente rica com a roupa mais top de elite, conseguir ter algo, que tudo bem, de novo, não é um chaveirinho do camelô, mas utilizar algo que, em linhas gerais para ela, seria abaixo da sua posição. A Anya traz isso para ela. Aí a gente vê o seu passado através da lembrança de outra pessoa que, quando pequena, ela humilhava muito as crianças e aí as crianças reclamavam dela, que ela não queria ir para o colégio Éden, porque lá ela circularia com pessoas que estavam abaixo da sua classe. E a Anya chamou atenção e no momento em que ela começou a se aproximar dessa menina, ela volta para casa feliz porque, olha, ir para o colégio não é tão ruim assim. Tem alguém que me afeiçoei, tem alguém que agora ela pode chamar de amiga. Quando a Anya chama ela de amiga, você vê que os olhos dela brilham. Eu gosto de como Spy Family, num episódio simples, cheio de comédia, de viradas do roteiro que parecem tão simplórias e rasas, a gente consegue ter um desenvolvimento tão sensível, acho que essa é a palavra, sensível, de personagens até secundários, os secundários dos secundários, a Beck. E isso é tão importante, isso fala tanto sobre relacionamentos que, sobretudo, eu falei isso no outro vídeo, é o macrotema, sem dúvidas, de Spy Family até aqui. Mas, em geral, foi isso que a gente teve, mais um episódio muito especial, sensível e que eu gostei pra caramba. E também, claro, estou muito feliz com o anúncio de que a gente vai ter mais Spy Family, inclusive mais Spy Family do que podíamos imaginar, já no ano que vem. Então espero vocês em todos os próximos vídeos do nosso fim de semana de família,
ou de qualquer outro assunto, anime e mangá que eu comento aqui no canal e também nas redes sociais. Então, me siga em @xgabixavier, se inscreva aqui no canal se você gostar do conteúdo para não perder nenhum dos próximos vídeos e para me ajudar muito, é claro. E a gente se vê. Tchau, tchau!